Oi, gente. Eu tô aqui fazendo esse vídeo porque eu não tô achando uma coisa certa. Eu tô sofrendo com isso. Eu não quero que vocês me achem boba com esse vídeo. Eu quero que vocês entendam o que eu tô passando. Então, né? Tô fazendo esse vídeo por causa do Thiago. Então, vou começar desde o começo. Tipo, ano passado eu já namorei com ele. E ele me deu todo o valor que uma menina precisava, mas só que eu não tava vendo isso, entendeu? Aí agora, tipo, passaram-se meses e eu fui saber disso só agora, entendeu? O que eu perdi lá atrás. Por isso que a gente diz, né? Só dá valor depois que perde. Então, uns dias atrás, eu tava falando com a minha amiga Bia de uma coisa, falando dele, entendeu? Porque eu gosto dele e eu queria que ele, eu não sei se ele sente ainda a mesma coisa por mim, mas só que dias atrás eu fui nele e falei pra ele o que eu tava sentindo, o que eu ainda sinto por ele, entendeu? Eu abri meu coração de todas as formas, entendeu? Eu tive coragem, tive atitude de na cara dele falar o que eu sentia, que eu não sou muito dessas coisas. Então, eu disse pra ele. Aí ele falou, eu falei pra ele me dar uma chance. Aí ele falou assim, e se eu te dar uma chance, quem me garante que você não vai fazer a mesma coisa que você fez comigo? Eu até entendo que ele falou isso, porque eu fiz ele sofrer no passado. Ele fez até um vídeo, não sei se vocês viram. Pois então, aí agora, dias atrás, eu falei pra ele tudo, tava passando por mim. Aí tudo bem, eu falei pra ele. Eu disse, já fiz minha parte, agora eu quero ver o que você vai fazer com isso. Tudo bem, fui embora, me senti mais aliviada, porque eu tava querendo falar isso pra ele. Aí no outro dia, eu fui na casa do amigo dele, que ele tava lá, né? Aquele namorado da minha amiga. Aí eu fui lá, né? E falei com ele. Uma coisa que tava entalada aqui na minha garganta. Que eu ainda sinto por ele. Eu disse que amava ele. E isso é verdade, eu ainda amo. Mas só que parece que ele não acreditou muito. Então, eu provei pra ele. Todo dia eu falava pra ele que amava ele e tal. Eu até se ajoelhei pra ele, no mesmo lugar que ele se ajoelhou quando me pediu namoro ano passado. Eu me humilhei pra ele. Pra falar a verdade, eu sei que não é legal menina ficar correndo atrás de macho, mas só que a gente tem que tomar uma atitude também. Se a gente quer uma coisa, a gente tem que ir atrás do que a gente quer. Aí tudo bem, a gente começou a ficar uns dias. Depois desse dia nós começou a ficar. Aí ele disse pra mim, Luana, ó, você vai ver, depois de 2 semanas nós ficando, você não vai sentir mais nada por mim. E passaram-se mais de 2 semanas e eu ainda continuei gostando dele. Falei todo dia que amava ele. Eu falei, eu gosto de tu. Aí ele falou assim, não, minto. Eu falei, eu amo tu. Aí ele falou assim, eu gosto de tu. Aí eu, tudo bem. Ele gosta de mim. Tá no começo ainda, né? Aí tudo bem, nós ficou, falei pros meus pais o que eu queria, falei que eu queria que meus pais conhecessem ele, que eu gosto dele de verdade. Aí tudo bem, meus pais estavam querendo ver ele, né, conhecer ele, né, onde que ele mora. Aí eu comecei a conversar com meus pais, até chorei falando o que eu sentia pros meus pais. Aí tudo bem, falei pro Thiago, ele não falou nada. Aí eu fui lá na casa dele um dia. Aí ele falou assim, ele tava dormindo na hora que eu cheguei lá. Aí, sabe aquela cara de que não gostou que eu apareci? Então, mas eu fui lá, queria ver ele, conversei com ele, falei pra ele que eu queria cuidar dele, que eu gosto dele, queria que ele me desse uma chance. E a gente tava só ficando, entendeu? Passaram-se mais de 2 semanas. E eu, Thiago, eu te amo, eu quero você pra mim. Aí eu fiquei sabendo que ele ficou com umas 3 meninas.
duas chamadas Luana e uma Bianca. Não sei se isso é verdade. Aí eu chorei, entendeu? Porque eu mostrando meus sentimentos pra ele e ele brincando com isso, né? Aí eu falei, meu, por que você fez isso comigo, meu? Ficou com 3 meninas, velho. Você não pensou em mim quando você ficou com elas? Aí ele falou, pensei, ainda mais quando duas se chamava Luana. Aí eu, meu, vê se pode uma coisa dessa. Aí tudo bem. A gente discutiu. Eu chorei. Aí ele me pediu desculpa. Aí eu aceitei as desculpas dele. Porque, tipo, às vezes a gente quer perdoar a pessoa porque a gente não quer que ela saia da nossa vida assim. De uma forma assim, só porque ele ficou. Eu até perdoei ele porque a gente nem tava namorando, a gente só tava ficando. Aí tudo bem, né? Aí no outro dia eu fui lá na casa dele de novo pra ver ele, entendeu? Porque todo dia eu ia lá pra ficar com ele. Eu ia na casa da minha amiga pra ficar com ele. Ficava até a noite lá e ele me trazia pra casa. Aí então, né, eu queria conversar com ele. Falei, Thiago, você não quer nada comigo, né? Fala a verdade. Porque, olha, eu já te provei que eu te amo. Eu já provei que eu não quero te fazer sofrer de novo. Aí ele conversou comigo, a gente discutiu. Aí passou umas duas meninas na rua. Aí eu perguntei, você conhece ela? Aí ele falou assim, conheço, até encoxei ela. Meu, vê se pode uma coisa dessa, falar isso pra mim. Aí eu mandei ele se fuder e dei as costas pra ele. E entrei numa garagem lá, que é da casa do amigo dele. Aí eu conversei com a minha amiga, chorei. E ele não tava nem ligando. Aí passou umas horinhas, ele foi jogar bola. Aí eu vim pra minha casa. Aí eu só fiquei pensando nele, comecei a chorar. Minha mãe e meu pai perguntavam dele e eu ficava sem responder nada. Aí passou no outro dia, como todos os meninos, né, não gostam de falar na cara, né, porque não tem coragem. Aí ele me falou no Facebook, falou assim, eu não quero você, eu quero a Érica. E ele falou assim pra mim sair da vida dele, que eu não significo nada pra ele, entendeu? Aí eu falei, mano, eu não significo nada pra você, mas você significa pra mim. Mesmo você não se importando comigo, eu me importo com você. E por que você tá fazendo isso comigo agora? Tudo isso que a gente passou não significaram nada pra você esses dias que a gente tava ficando. Ele falou assim, que nada. Me chamou até de demônio. Eu só ri da cara dele. Só falei, já que eu sou demônio, eu vou fazer sua vida um inferno, entendeu? Falei que ia na casa dele. Aí ele falou assim que ia me bloquear do Facebook. Eu falei assim, ah, não importa, eu sei onde é a tua casa. Aí ele riu, começou a me ofender. Aí eu nem ligava. Não liguei. Aí tudo bem, né? Aí eu comecei a insistir pra ele, falando que amava ele, chorei na frente dele e ele nem ligava. Aí ele fica falando que quer a Érica, que quer a Érica. Eu falei assim, tá, você quer a Érica, mas ela não te quer. Ela não vai te querer tanto como eu te quero, velho. Eu te amo e você faz isso comigo, você tá brincando comigo. Eu sei que o que eu fiz no passado não agradou muito. Eu sei que eu fiz ele sofrer. Mas não quer dizer que ele pode fazer isso comigo agora, que nem ele postou no Facebook. Ela fez chover na minha vida no passado, agora eu vou fazer nevar na dela. Eu não sei se foi isso. Mas ele mandou uma indireta pra mim, né? Aí eu falei, meu, homem que é homem não faz isso com uma menina, porque no mesmo jeito que ele tem sentimentos, eu também tenho. Mas ele gosta de jogar isso na minha cara. Mas só que o sentimento da menina é mais sensível, velho. E uma coisa que tá me angustiando até agora foi porque ele usou a palavra eu te amo pra mim esses dias. Eu até me lembro, eu tava lá na rua dele e ele tava lá. Nós tava sentado. Aí eu falei assim pra ele, olhei nos olhos dele e falei, eu te amo. Aí ele falou assim, eu também. Aí eu, o quê? Aí ele falou, eu também te amo. Aí eu, sério mesmo? Aí ele, eu acho que sim. Ele falou, acho que sim, mas só que ele citou a palavra eu te amo. E eu adorei. Esses dias que passaram, eu tava muito feliz. Aí agora, ele faz isso comigo. Fala pra me sair da vida dele. Então, meu, isso não é muito agradável pra mim, não.
Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês entenderem o que eu tô passando, porque isso não é certo que ele tá fazendo. Ele brincou com o meu sentimento. Ele falou assim que só zoou comigo. Ele brincou comigo. Ele tava querendo fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Mas não tá certo, meu. Eu não tô querendo ser uma santa dessa história, não. Eu só tô querendo que vocês entendam o que eu tô falando, meu. Entendeu? Não quero que vocês falem nada assim, tipo... Ah, ela tá correndo atrás de macho. Coitada, meu. Fica correndo atrás de macho aí e tal. Essas coisas aí do tipo, entendeu? É porque eu tô meio nervosa aqui. Por isso que eu tô gaguejando. Mas, por favor. Era só isso que eu queria falar pra vocês, tá? Pra vocês entenderem, tá? O vídeo tá ficando muito longo. Mas espero que vocês me entendam o que eu tô passando, tá? Porque eu tô sofrendo. Todo dia, toda noite eu pedi a Deus, Ele comigo. Mas só que Ele faz comigo. Mas numa parte eu sei que eu tô merecendo isso, mas também já tá passando o limite. Mas então, é só isso, tá, povo? Beijo.